Estar livre para vir, não que tenha acordo, mas estar livre, não ter proposta da Europa? Seria uma contratação gigantesca, né, Dani? Até pelo que o Davi já construiu na carreira dele, pelo jogador que ele é também, pela imagem que ele construiu. Eu não sei como é que tá, né? O Braz, ele desvia muito sobre esse assunto. Algumas declarações eu vi ele colocando que não tem nenhum tipo de negociação, mas o torcedor do Flamengo ficaria muito feliz, com certeza, né? A rede social, ela se movimenta muito positivamente com relação à contratação. O Rodrigo tem um problema físico, né? A gente não consegue entender até onde isso vai. Muito tempo ele fica sem jogar, né? Ele joga algumas partidas, principalmente agora, em tempos atuais. Ele não consegue ter uma sequência de jogos e ele faz diferença. Ele é um jogador que dá uma estabilidade ainda maior para o sistema defensivo do Flamengo. Então, o Davi seria uma ótima contratação. Eu só queria ver o Davi não olhando tanto para lá, né? Que o Flamengo não fosse uma segunda opção para ele. Eu gostaria que ele olhasse assim como outros atletas, assim, eu não quero mais olhar para a Europa, o Flamengo é gigante e independente do que aconteça, eu teria o maior prazer do mundo em vestir essa camisa. Eu acho que é só isso, essa colocação que eu faço. Eu não gosto do movimento de que se não aparecer nada para mim, eu quero isso daqui. Eu acho que o Flamengo é muito grande para esse tipo de movimento, mas respeito a carreira, respeito a esse movimento que ele está fazendo, mas é algo que ele poderia pensar, porque o momento que o Flamengo vive, a gente já colocou isso, é um momento de conquistas, o time é muito seguro, a estrutura que o Flamengo oferece não deve para nenhum clube da Europa. Então eu acho que, na minha opinião, eu acho o Flamengo muito maior do que o Benfica, com todo o respeito, até porque eu sou um apaixonado pelo futebol brasileiro, então eu acho que ele poderia olhar dessa forma, né? Eu não quero mais eu quero o Flamengo. Tem uma outra explicação também. Eu fiz ontem o jogo do Benfica. Fala, Facinho. O Jorge Jesus, ele tá se alinhando entre jogar com 4 atletas no setor defensivo ou 3. Para jogar com 3 jogadores, que é uma ideia até já para o Benfica evoluir nessa temporada, inclusive ele fez isso nos jogos da Liga dos Campeões contra o PSV, ele vai precisar de alas. O Benfica hoje tem o Gilberto e ele tem o André Almeida, que são 2 laterais, que não fazem essa função. Então, o que o Benfica fez? Vai priorizar, como já fez, inclusive agora, acabou de chegar em Portugal, o Valentino Lázaro, que é um lateral direito da seleção austríaca e que jogou no Borussia Mönchengladbach para fazer essa função, para ter o Gilberto como esse segundo cara para tentar desenvolvê-lo como ala, e o André Almeida, que não tem mais esse recurso por causa da idade, inclusive é o capitão da equipe, para tentar jogá-lo numa base defensiva ali como um zagueiro pela direita. Ou então eventualmente usá-lo como um lateral, mas para um momento do jogo que requer um pouco mais de cautela. Então o Benfica, ele abriu mão desse zagueiro, até porque chegou o Morato agora, aquele que era do São Paulo, tudo, e tem sido muito bem utilizado pelo Jorge Jesus. Ele enxergou no Morato, nesse momento, uma personalidade que ele não esperava, chegou com moral e supriu, entre aspas, essa carência. Ele trocou a posição de contratar um zagueiro mais experiente e caro como o Davi Luiz, para investir na contratação desse ala pela direita, para jogar nesse sistema com 3 jogadores, e por isso que o Davi Luiz ficou sem espaço do Benfica, e a chance agora de acertar com o Flamengo é muito boa. Pois é a melhor opção para ele, ô Pascoal? Ele deveria olhar, porque o que a gente falou do William vale também para o Davi Luiz, né? A seleção hoje, ela para se reaproximar da seleção de uma maneira que o torcedor vá junto, tem muito a ver com onde joga, e que jogar aqui faz esse laço mais forte. Essa é a melhor opção para o Davi Luiz? Eu acho que o Davi Luiz tinha que enxergar o Flamengo maior, né? Ele tem uma visão muito legal do futebol europeu. Talvez porque tenha saído muito novo daqui, né? Mas ele sabe muito bem o que é Flamengo, né? Ele sabe muito bem o que é jogar com a camisa do Flamengo. Ele tem uma noção, né? Vai ter aquela situação de entrar com a camisa do Flamengo quando ele estiver pronto para entrar em campo. Eu gosto muito da ideia do Davi Luiz na zaga do Flamengo. Eu sempre disse aqui que o Flamengo precisava de um zagueiro. O Rodrigo Caio não joga nunca, gente. Sim. Não dá. O Bruno Viana fez gol outro dia, mas fez um baita gol sem querer. Não teve culpa nenhuma. E aí a torcida já acha que o Bruno Viana resolve. O Bruno Viana, eu vou perguntar para alguém isento. O Bruno Viana passa segurança para torcedor do Flamengo, ô Daniela? Não passa. Bem que você falou esse negócio da isenção aí, que isso é importante. Isenção, né? Mas eu acho que não.
Então, eu vou perguntar para um cara que entende de futebol. Davi Luiz, que é o capitão. Davi Luiz na zaga. Poxa vida, hein? Ó, presta atenção. Vai entrar em cá. Aí vem o Flamengo. Eu gosto do Isla, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Aí entra lá. O Isla na lateral direita. Davi Luiz, aqui, ó como é que vai. Aí vem Isla, Davi Luiz, ó como é que vai crescendo o time, ó. Deu pra entender? Rodrigo Caio. Aí vai na lateral esquerda, Felipe Luiz. Nossa Senhora, olha o tamanho que tá o Flamengo, gente. Sim. Olha o tamanho que fica isso aí. Puxa vida, eu contrataria fácil, rapidinho. Onde é que assina para jogar no Flamengo? Tá louco. Jogador da qualidade dele. Mas o futebol da Europa tá sem espaço. Lá pode ser que o time da grandeza que ele mereça não esteja à disposição. Eu não vou nem discutir Pascoal, esse negócio. E você falando isso, né? A gente começa a imaginar, como o Edu falou, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, os estádios vão receber os torcedores com segurança, todo mundo vacinado, enfim. A gente espera que os tempos normais eles voltem. E aí, pô, e a gente começa a pensar nisso, né? Uma zaga com Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Davi Luiz, Isla, e aí enfrentando o Hulk contra Diego Costa, e Renato Augusto, William e Juliano pelo Corinthians. Então, assim, cara, esse sentimento, esses movimentos dos clubes, eles estão impulsionando nosso futebol para cima. E imagina a ansiedade do torcedor, né? O que vai ser um Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão ou no Maracanã, um Corinthians e Flamengo novamente, um Palmeiras, né, que vem muito forte também. Então eu acho que o nosso futebol tá com responsabilidade, né? Muitas vezes a gente tem que questionar como é que vai ser o futuro também desses clubes com relação a investimentos, se vão ter poder financeiro para manter isso, mas olhando só para a parte técnica, para o campo, o futuro... A gente passou, né, por momentos muito difíceis, a gente sabe que o futebol, ele é traz alegrias, né, ele move sentimentos bons também, então a expectativa do torcedor para ver esses caras de perto, né, nas arquibancadas, aí cria-se muito essa expectativa. Com toda certeza. Dani, Pascoalzinho, fala você, aí na sequência vai o Edu pra gente fechar, que a gente tem que fazer uma paradinha aqui antes de falar do Diego Costa. Mas fala Pascoal e Edu. Foi Facincani? Eu tô confundindo a voz de vocês hoje. Foi o Pipo que pediu falar. Fala, Pipo. Não, era só... Nessa daí, eu só vou discordar um pouco do Capita em relação ao Benfica. O Benfica, eu particularmente acho um clube que ele é gigantesco, ele é mundial também, assim como o Flamengo é, né? As comunidades do Benfica pelo mundo, Capita, é um negócio assim que transcende, Facinca, né? Por exemplo... Facinca, eu só quero falar isso assim, eu com todo o respeito do mundo, mas com todo o respeito do mundo, todos os clubes do mundo, Facinca, mas pra mim, assim, eu amo o Brasil, cara. Eu amo o futebol brasileiro. Não. Pra mim, o Corinthians... Você jogou no Flamengo, você sabe como é que é. É isso, é exatamente assim. Com todo o... Eu sei que aí a sua rede social pode ferver um pouquinho. Relaxa. Capita, relaxa. Mas assim, relaxa, eu amo irmão. o futebol brasileiro, cara. Saiu lá em Portugal. O que eu vou... E pra mim vai ser maior, assim. Pra mim, o Flamengo, o Corinthians, eu vou pontuar. O Atlético Mineiro, pra mim, eles são gigantescos, assim, maiores que tudo pra mim. Porque eu tô no Brasil, eu sou brasileiro, eu amo meu país... esse é meu sentimento, né? O que eu vou colocar, Capita, em cima dessa história, o que dá pra enxergar é o seguinte... Rapidinho, Facinca, pra ouvir o Edu também, a gente projeção... Sim, então, hoje, a projeção profissional do que um time pode almejar em objetivos, a do Flamengo é maior que a do Benfica. Por quê? Porque o Flamengo hoje, ele almeja um campeonato continental para poder chegar a um campeonato mundial. Sim. O Benfica hoje, infelizmente, não está na condição de almejar um campeonato continental, a não ser que seja uma Liga Europa. Inclusive no grupo que ele caiu essa temporada. Ele cai no grupo do Barcelona, que tudo bem, não é mais o Barcelona, mas ainda pra mim é mais time que o Benfica e o Bayern de Munique. E sem contar o Dinamo de Kiev, que vai ali pra fazer a ziquezira do grupo. Então, nesse aspecto, eu tô contigo. Hoje o Benfica... O que eu quero? Eu quero estar na Europa, num grande clube, numa grande torcida, numa grande estrutura como é o Benfica? Quero estar isso? Então você vai pra lá. Agora, eu quero estar num clube que é tão grande quanto, que é tão forte quanto e que vai brigar por títulos mesmo não estando na Europa e ganhando muito bem, aí eu venho pro Flamengo. Então, acho que hoje o que difere o Flamengo e o Benfica na questão de tamanho é a ambição de cada um em suas respectivas nações. Sim. Boa. Edu, fecha aí você, rapidíssimo. Só para fechar, acho que o Davi Luiz, se fosse eu, o Davi Luiz, jogaria no Flamengo. Acho que é um momento dele construir uma história no futebol brasileiro maior do que ele teve ali no seu início. E isso também se aplica a Diego Costa, a Hulk, enfim, acho legal. E só uma coisa, eu já vi
zagueiro do tamanho do Davi Luiz chegar, e ele não é que ele joga por ele. Ele joga e melhora o volante, melhora o quarto zagueiro, o atacante que é do tamanho dele joga, já melhora o parceiro. Então é o seguinte, seria uma baita contratação e melhora não só o nível técnico pela chegada dele, como o cara do lado se sente mais seguro, o posicionamento e evolui também. A gente viu o Miranda no São Paulo agora. Então, só para citar como esses caras chegam e têm impacto. Com toda certeza. Tá aí, ó, o Benfica não vai contratar o Davi Luiz, vamos ver agora os próximos passos no Flamengo.